E aí, seus nerds? Estamos de volta para continuar falando sobre cruzadas. Estamos no medievo ocidental, dentro do feudalismo, abordando cruzadas. A gente fez uma parte de introdução, conceito, da onde partia, para onde ia, contra quem, os vários interesses que estavam envolvidos, né? Bizantinos, a Igreja Católica, naquela problemática das investiduras, delimitando a área de influência, né, dos não eclesiásticos em assuntos da igreja, crescendo a sua área de influência, inclusive, o ápice lá com o Papa Inocêncio III, a cultura de guerra, os interesses da nobreza, obviamente, cavaleirescos, a pressão demográfica, né, o crescimento demográfico, e tudo isso convergindo para a realização das cruzadas, que, como você lembra, não foi realizada só para o Oriente Médio, embora para lá sejam as mais famosas, para a conquista, como disse o próprio Urbano II, né? No documento que a gente leu, até para treinar, né, a coisa da habilidade da leitura de documentos históricos, na conquista do umbigo do mundo, né? Jerusalém, do Santo Sepulcro. E aí, a convocação dele é em 1095, a primeira cruzada oficial, né? Tem aquela chamada dos mendigos, né, extraoficial, mas a primeira oficial. Ela vai de 1096 até 1099. Anote as datas. As datas é que são importantes. Nada além das datas, tudo pelas datas. Você não é nada sem se localizar espaço-temporalmente. Não precisa decorar, obviamente, né? Você tem que ter uma ideia mais ou menos do período. Estamos ali no final do século XI, início do século XII. Então, de 1096 até 1099. E essa cruzada, né, ela vai partir de dois lados. Ela vai partir do Sacro Império Romano Germânico e vai partir da França. Do Sacro Império vai em direção a Constantinopla, da França passa pela Península Itálica, mar Mediterrâneo e vai para Constantinopla. Lembra que tem um pedido de ajuda do Império Bizantino contra os turcos islâmicos, né? A grande força islâmica em expansão ali e que vão tomar Constantinopla em 1453. É o que consagra a queda do Império Bizantino e é o que consagra, né, o Império Turco, que já estava construído basicamente, né? Precisava da cereja do bolo, a cereja do bolo foi Constantinopla. E aí, em Constantinopla, eles conseguem rechaçar, né, momentaneamente esses ataques turcos, ganham territórios dos turcos, e aí, unidos, Sacro Império Romano Germânico, franceses, obviamente com gente da Península Itálica e de outras partes da Europa, gregos, por exemplo, pessoas que vieram da Escandinávia, né, dinamarqueses, suecos, cristãos, católicos, vão se juntar a bizantinos, a mercenários turcos, né, mercenários sírios, e aí vão em direção a Jerusalém. E aí essa primeira cruzada pode se considerar que ela foi bem sucedida, né, do ponto de vista da missão de resgatar Jerusalém. Agora sim, tem que pontuar uma coisa aqui, foi um massacre. Quando eles conseguem entrar nas muralhas de Jerusalém, né, que era dominada pelos árabes, Jerusalém tinha sido domínio do Império Bizantino até o século VI, século VII, umas idas e vindas, aí passou por controle árabe islâmico, teve um período de controle turco, voltou para o controle árabe. Quando os cristãos católicos, né, mas também ortodoxos, os mercenários, conseguem entrar em Jerusalém, tem descrição de padre mesmo, falando assim, que você andava sobre os cadáveres em poças de sangue, não se perdoou absolutamente ninguém, né? Se estabeleceu o controle e, naquela lógica de que cruzadas são expedições militares e religiosas, né, de expansão do sistema feudal, o que foi montado nas regiões ali da Palestina, porque não é só Jerusalém, né, se conquista toda uma região, é uma extensão, foram reinos cristãos aos moldes do feudalismo. Expedições militares e religiosas para a expansão do sistema feudal, que é o que eles conheciam, dentro da lógica, inclusive, de suzerania e vassalagem, né? A gente vai ver o comércio se desenvolver cada vez mais, até porque agora esses europeus cristãos estão com o pé no Oriente Médio, vão ter acesso a produtos que a Europa até tinha acesso, mas tinha acesso na mão dos bizantinos e na mão dos árabes, né? Na minha mão é mais barato, né? Não o próprio europeu cristão, que tinha perdido o protagonismo nesse comércio de longa distância. Ele tem acesso ao produto, mas quem comanda esse comércio de longa distância no Mediterrâneo ou por terra, né, vindo de Constantinopla, são outros protagonistas. Então a gente vai ver ao longo do tempo que o comércio ele vai voltar a ficar ativo,
o longo comércio do ponto de vista do europeu cristão, né? O árabe vai perder espaço, o Império Bizantino vai perder espaço. Então, a gente vai vendo que o comércio vai ser importante, mas o que está se instalando ali são dentro desses moldes feudais, inclusive com servidão e com escravidão. Né? Lembra que o sistema feudal ele não eliminou a escravidão tinha função sobretudo no âmbito privado, né? Ou seja, nas casas. A gente até falou daquela confusão de vocabulário, né? De servidão e de servo, que no origem do latim, né? O servis, né? Aquilo que seria o vocabulário do romano, né? Servo é igual a escravo, e servidão aí sim seria o que a gente chama de servo. Então, nesses reinos cristãos, o reino de Jerusalém, o reino de Trípoli, eram 4. Se montaram essas relações feudais, mas houve escravidão, né? Europeus cristãos católicos, bizantinos, escravizaram turcos e árabes islâmicos, e o contrário também foi verdadeiro. Turcos e árabes islâmicos escravizaram cristãos. Esse raciocínio é até importante, quer dizer, a gente está seguindo aqui com a história geral, mas só para te dar um indício. Lá em 1453 ou 52, né, o Papa, na época, lança uma bula, que é a bula Dum Diversas, que é aquela famosa bula papal que autorizou a escravidão de sarracenos, pagãos ou infiéis, né, por europeus, nesse caso portugueses, quando estavam fazendo o périplo africano. Sendo que quando o Papa autoriza a escravidão de africanos, nesse vocabulário, sarracenos, pagãos ou infiéis, o centro da questão é religioso. Ou seja, eu posso escravizar esses sarracenos, esses islâmicos africanos, ou infiéis ou pagãos, ou seja, pessoas que não são na minha fé de qualquer outra religião, né, por uma herança das cruzadas. Porque cristãos escravizaram islâmicos e islâmicos escravizaram cristãos. Quer dizer, isso vai reverberar até o processo de expansão marítima. Por isso que se fala que na expansão marítima se mantém o espírito das cruzadas. Tem a ver com esse cenário, né? Bom, uma coisa que é fundamental da gente destacar aqui é que em 1099 vai aparecer a primeira grande ordem de monges, né, ligada às cruzadas, que são os monges hospitalários, ligados ao hospital, né? São monges que formam um hospital, o hospital de São João de Jerusalém, para poder cuidar fisicamente e mentalmente e espiritualmente, né, dos peregrinos que estavam ali lutando na Terra Santa. Então, e assim, lutando efetivamente nos combates mesmo, né? Ou seja, era uma ordem religiosa, né, de assistência aos peregrinos. Só que pelo cenário de conflito, porque tudo bem, o reino de Jerusalém se estabelece assim como os outros reinos. Os cristãos só vão ser expulsos dali, só vão perder, né, os seus últimos domínios em 1291. O controle de Jerusalém vai ser perdido em 1187, ser reconquistado por Saladino. Obviamente a gente vai falar disso aqui. Eles perdem Jerusalém, mas mantém outros controles. Então, essa ordem monástica, né, dos monges hospitalários, ela presta essa assistência, mas por conta do cenário conturbado, quer dizer, houve uma instabilidade, eles conseguiram permanecer. Você não tem só guerra, mas o clima da guerra ele é constante. E fora que os ataques árabes, ataques turcos, eles podem surgir a qualquer momento, embora desde 1099, né, até 1291, quando o último reduto cristão de controle da região, né, foi expulso, terminou, não é possível que durante esse período inteiro você só tem conflito, só tem guerra. Então, as relações diplomáticas vão sendo estabelecidas, né, relações de comércio, tudo isso em meio aos atritos. Mas o fato é, essa ordem religiosa, que tinha essa função principal de assistência de saúde física e mental para quem se envolvia, né, com as cruzadas, com a peregrinação, ela teve que virar também uma ordem militar, né? Então, esses monges eram treinados, sim, para a guerra, né, para eventualidade de ataques. É a primeira dessas ordens de destaque. Eles tinham uma túnica branca por baixo, aí um manto preto por cima e uma cruz dourada, né? Essa era a cara deles, né? A diferença para as outras que vão surgir. Bom, em 1119 é que vai surgir a Ordem dos Templários.
o nome completo, né, nome e sobrenome dos Templários, é a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, né? Porque, vamos dizer assim, a primeira propriedade deles para formar o monastério deles seriam ali naquelas ruínas, né, meio que muralhas do antigo Templo de Salomão, que tinha sido destruído uma primeira vez pelo Império Babilônico do Nabucodonosor. Os judeus reconstruíram o Templo de Salomão. Depois o Império Romano destruiu em 70 depois de Cristo, e aí estão lá só as ruínas. É o ponto, inclusive, mais sagrado, né, para os judeus dentro de Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, né? E ali na área do que seria o templo, né, foi construída o monastério dessa ordem que ficou conhecida, né, a Ordem do Templo como dos Templários. Uma ordem que foi fundada, né, por um nobre francês, que é Hugo de Payns. Então, Hugo de, né, aí P-A-Y-N-S. Hugo Dupont. Hugo Dupont, né? Esse D no francês, assim como Fon, pronuncia Fon, mas escreve V-O-N no germânico, né, como Otto von Bismarck, só poderia usar quem fosse nobre. Tanto D quanto Fon, ele dá a ideia de pertencimento. É fulano de alguma coisa, que pertence à família tal, ao grupo tal. Durante um bom período, na França, tanto no Sacro Império Romano Germânico e depois na Alemanha, só poderia usar como sinônimo de título de nobreza, né? Von Martius, uma figura que veio com a missão austríaca da princesa Marisa, da princesa Maria Leopoldina, né? Imperatriz Leopoldina, que veio para o Brasil, que é o cara lá daquela metáfora dos 3 rios, né? A ideia da miscigenação no Brasil. Esse Von é porque ele ganhou o título de nobre, né, na área da Germânia. Então, esse fundador, não se tem muito sobre a origem dele, mas só pelo nome identifica ele como participante da nobreza francesa. E aí ele vai fundar essa ordem, ele mais 8 figuras, uma ordem que ó, nasce muito pequenininha, mas que ao longo do tempo, por apoios que tiveram da nobreza francesa e do clero na França, em especial do Bernardo, um monge, que vai virar São Bernardo. Tem um historiador que fala que o monge Bernardo, né, tudo que ele falasse mal estava fadado ao fracasso, estava condenado, e o que ele falasse bem, pelo contrário, estava fadado ao sucesso. E ele que vai fazer uma defesa dessa ordem, ela vai ganhar, né, o direito de funcionar do Papa na defesa de São Bernardo. Vai ser ele, inclusive, que vai fazer a grande convocação para a segunda cruzada, São Bernardo, né? E eles ganham lá o critério de funcionar, e ele já tem uma função bélica. Ou seja, essa já é uma ordem guerreira, efetivamente. Tanto que quando se fala dos templários, dentro da ordem, né, do templo, tem vários setores. Quando a gente fala do templário, a gente está pensando no cavaleiro templário, o monge cavaleiro. E aí a gente já tratou aqui sobre a cavalaria, né? Ou seja, imagina, a cavalaria já tinha um código restrito. Monge já tem um código restrito. Você junta esses dois, são códigos de conduta mais restritos ainda, tanto no sentido da guerra quanto no sentido da questão religiosa. Ou seja, a submissão ao seu senhor, a submissão à igreja, a defesa dos mais pobres, e aqui defesa no sentido bélico mesmo. Se coloca, inclusive, que os templários eram até imprudentes no seu valor da guerra. Eu vou dar um bom exemplo disso aqui. Agora, o que tem, assim, que os templários se tornam figuras grandiosas, até de várias lendas que são construídas em torno deles, né? Que eles teriam feito escavações ali onde seria o Templo de Salomão, teriam ganhado segredos arquitetônicos que permitiam construir moradas e palácios e aposentos que davam contato através da arquitetura, né, com Deus, com mensagens divinas. Teriam achado a Arca de Noé, teriam achado... A Arca de Noé não. A Arca de Moisés, teriam achado o Santo Graal, os tornado protetores. Aí esses conhecimentos arquitetônicos teriam sido passados pela maçonaria, né, porque maçom vem de pedreiro, então de construtores. Né, tem toda uma mitologia, uma narrativa que se constrói em torno dos templários. Mas o que eles ganharam muito foi o seguinte: como eles eram uma ordem de monges guerreiros com muita hierarquia, não apenas isso, né, porque tinha a parte da infantaria, de pessoas convocadas da população, aí não precisavam ser monges, tinha as pessoas que trabalhavam, né, que viviam no monastério, que trabalhavam para os templários, né, para a cavalaria, fazendo as peças, né, de cavaleiro. O símbolo deles, inclusive, né, é um cavalo com 2 templários montados, né?
dando a ideia justamente de pobreza, não tem cavalo para todo mundo, e a ideia de solidariedade. E aí o deles era uma túnica branca, né, com a cruz em vermelho, essa é bem clássica, né? E a ordem mesmo reunia muito mais gente, né? E várias funções, essas de artesão, de plantadores, de tecelões, né? De ferreiros, dos guerreiros da infantaria. Mas quando a gente está falando do cavaleiro templário, a gente está falando do monge com esse código restrito e tudo mais. E como são uma ordem de guerreiros, né? Para proteger os peregrinos de visitar as áreas sagradas, né, em Jerusalém, e de combate mesmo contra os turcos, contra os árabes islâmicos, eles eram as melhores pessoas para proteger não só as pessoas, mas para proteger a riqueza das pessoas que se deslocavam até Jerusalém, que se deslocavam até a Terra Santa, né, até o Santo Sepulcro, foi erguida lá a igreja. Então, se tinha algum nobre, ou mesmo figuras do clero, né, que tinham grana, que tinham riqueza mesmo, ouro, e que iam se deslocar para a Terra Santa, eles depositavam, eles deixavam as moedas, o dinheiro guardado com os templários, e lá na Terra Santa os templários repassavam para ele as moedas. Então eles criaram inclusive um instrumento, né, que é bancário. Eles vão ser os primeiros bancos modernos, né, que é a letra de câmbio. Letra porque é um papel discriminado quem deixou o dinheiro comigo, quanto deixou, quando deixou e quando vai resgatar. Essa letra de câmbio aqui, né, você está depositando comigo, eu vou te entregar e você vai levar para um representante meu, templário, lá na região que você vai, que pode ser na Terra Santa ou você saindo da Terra Santa e voltando para a Europa. E aí você, com essa letra em mão, você vai lá, né, naquele banco templário e resgata o seu dinheiro. Como você deposita dinheiro comigo, eu empresto esse dinheiro, inclusive cobrando juros, que era uma coisa que a igreja condenava. Porque você cobrar juros, você cobra, né, esse ganho, esse retorno, pelo tempo que o meu dinheiro fica com você. Né? E o tempo pertence a Deus, ou seja, eu não posso ter um benefício com algo que não é meu e que, sobretudo, pertence a Deus. Mesmo assim, os caras cobravam. Então, eles vão construir um patrimônio, riqueza mesmo. Né? Vão ter várias terras, tanto no Oriente Médio quanto na Europa, estabelecendo as suas principais sedes, embora de origem francesa, na Inglaterra. Mas tinham também em Portugal, tanto que a Ordem dos Templários vai ser meio que incorporada em Portugal, e tem historiador que defende que regionalmente eles viraram a Ordem de Cristo. Aquela cruz que está nas caravelas portuguesas é a cruz da Ordem de Cristo, é a mesma cruz que estava na bandeira do Brasil Império. Não é a cruz de Malta, né, identificada com Vasco da Gama. E essa Ordem de Cristo teria sido uma incorporação regional dos Templários. Viraram uma potência, né, donos de propriedade, fazendas, prédios, edifícios, monastérios, e funcionaram como os primeiros bancos. Ou seja, o valor comercial das cruzadas já começa a se apresentar, né? Sobretudo porque agora esses europeus que estão fixos na região de Oriente Médio, Ásia, né, porta de entrada para a Ásia, vão começar a ter acesso a produtos que eles tinham contato, mas não eram eles que comercializavam, porque o comércio de longa distância estava na mão dos bizantinos e dos árabes. A gente está vendo acontecer um renascimento comercial. Isso vai ter consequências na Baixa Idade Média, reforçar as cidades, fluxo de riqueza permite renascimento cultural, né? Isso vai desenvolvendo um novo grupo social importante, que é a burguesia. Isso vai gerar a formação de estados nacionais modernos e por aí vai, beleza? Deixa eu ver aqui, estamos com 18 minutos, legal. 18 minutos, né? Então, Templários, uma ordem importantíssima. 1119, né, é o ano da fundação. Em 1147, 1148, vai ter a Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada ela vai ser comandada basicamente pelo Sacro Império Romano Germânico, né, e com apoio de nobres franceses. Mas ela parte do Sacro Império, também passa por Constantinopla e vai em direção a Jerusalém. O foco dessa cruzada era de retomar áreas dos turcos que os turcos pegaram dos cristãos conquistados na Primeira Cruzada. Então, na Primeira Cruzada, passa no Império Bizantino, expulsa ali uma outra área de turcos, vai para Jerusalém. Os turcos se reorganizaram, estava esperando aquele ataque, aquele movimento todo. Os turcos se reorganizam e conseguem retomar algumas áreas. A Segunda Cruzada é para tentar recuperar essas áreas que os turcos resgataram. Não deu nada certo. Fracasso total. Né? Aí, em 1187, Jerusalém vai ser resgatada pelos árabes, comandados por Saladino. Né? E qual que é o
o estopim para isso aqui tem a ver com aquele exemplo que eu falei que eu ia dar de uma ação intempestiva, até meio irracional dos templários. O filho do Saladino, que tinha virado o novo grande governante árabe-islâmico, inclusive se expandindo, Saladino vai conquistar a Síria, Saladino vai conquistar o Egito, ou seja, Jerusalém, os reinos cristãos estão começando a ficar cercados, inclusive literalmente, né, dos islâmicos. Então já havia essa pressão. E aí o filho do Saladino pede autorização para os cristãos do reino de Jerusalém para entrar na cidade e visitar os lugares sagrados islâmicos. Lembra, a gente até comentou isso na aula sobre islamismo, que no mundo islâmico o local mais sagrado é Meca, a Caaba. O segundo maior local sagrado é Medina, né, que era Iatrebe, virou a cidade do profeta. Quando Maomé foi expulso de Meca, para lá que ele vai se estabelecer, depois vai conquistar Meca. E na tradição islâmica, embora não tenha o nome de Jerusalém explícito, há uma cidade ao norte que Maomé teria peregrinado e no alto de um morro ele teria entrado em contato direto, né, com Alá. E nesse morro se construiu uma mesquita, né? E que está em Jerusalém até hoje, é o local mais sagrado em Jerusalém para os islâmicos. E Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada, atrás de Meca e de Medina. E aí o filho do Saladino pede para entrar em Jerusalém, né, para ir visitar esses locais sagrados, em especial a mesquita. E o mundo cristão dá autorização por conta disso. Eles estão estáveis ali, tem os acordos diplomáticos. Havia esse acordo de que os locais sagrados poderiam ser visitados, né, um acordo de boa vizinhança, vamos dizer, trocas de mercadoria, o elemento comercial que vai se desenvolvendo a partir das cruzadas e tudo bem. Só que os templários consideraram que aquela ação ela não tinha que ter sido autorizada. Ou que a entrada do irmão do filho do Saladino tinha que ser uma cilada, na verdade. E aí os governantes do reino de Jerusalém decidem por não, né, a gente vai romper todos os acordos que a gente conquistou, a nossa situação aqui está estável, não vamos fazer isso. E os líderes dos templários, apesar de uma divergência interna, decidiram por fazer um ataque, só eles, eram 80 templários, contra o grupo do filho do Saladino, que era acompanhado por uma tropa maior, né? A tropa dele tinha facilmente, muito mais que 100 homens. Então, assim, não seria um ataque igual, né? Os caras resolveram fazer um ataque surpresa, deu errado, foi um desastre. De qualquer forma, o filho do Saladino ele sai levemente ferido, e aí o Saladino tem o argumento que ele queria para fazer um ataque massivo, e esse ataque foi feito, e Jerusalém foi reconquistada. Foi um massacre também. Os templários foram aprisionados, só o grão-mestre, né, que era o mais alto cargo, o líder maior dos templários, ele e o rei de Jerusalém, que foram poupados. Agora, mais de 230 templários foram enforcados, né, em retaliação. E isso vai gerar a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada ela é de 1189, a Reconquista foi em 87, a 1192. Ficou conhecida como a Cruzada dos Reis, porque ela foi comandada efetivamente, né, pessoalmente, pelos 3 maiores monarcas, né, reis da Europa, que era o Frederico I, o Barbarossa, que era como os italianos chamavam, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, de barba vermelha, né, barba ruiva, e assim ele ficou, né, conhecido, pelo rei da França, Luís Augusto, e pelo rei da Inglaterra, ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão. O Frederico morreu no meio do caminho, nem lá chegou, né? A cruzada mesmo, que o objetivo era retomar Jerusalém, de Saladino, foi por água abaixo, não deu certo. Mas eles conseguiram negociar o acesso aos cristãos aos locais sagrados de Jerusalém, e é assim que está até hoje, né? Tem uma igreja lá que virou símbolo disso, inclusive, igreja católica, onde quem fica nela de dia, né, é um padre católico, quem passa a noite dentro dela é um judeu de uma corrente do judaísmo, e quem tem as chaves para abrir e fechar a igreja quando o padre católico vai embora e quando o judeu fica lá dentro, o rabino fica lá dentro, é um islâmico, né, é um árabe islâmico. Sendo que esse islâmico ele tem o pergaminho que deu a ele, lá no século XII, né, o direito da família dele cuidar. Esse ritual existe até hoje em Jerusalém. Essa igreja, até hoje, quando dá 6 da manhã, vai o descendente lá, né, tem o registro, o descendente do árabe islâmico, o cara abre o pergaminho, lê todos os dias às 6 da manhã, abre lá a igreja, sai o judeu, entra o padre, a igreja fica aberta, missa, não sei o que, tarará, tarará, 6 da tarde,
sai o padre, ele lê a porra do mesmo pergaminho, fecha, fica o judeu tomando conta da igreja lá de noite. E aí, esse tipo de acordo vai ser feito com a Terceira Cruzada, embora ela, no objetivo maior, ela tenha sido um fracasso, né? Ela foi um fracasso, mas ela contribuiu para a fama, né, de alguns desses reis, inclusive do Barbarossa, né, que morre, vamos dizer assim, em batalha. Ele morreu antes de chegar em Jerusalém, né? Ele morre antes, mas morreu, né, dentro dessa cruzada. E o rei da Inglaterra, o Ricardo, virou o Ricardo Coração de Leão. Tudo bem que, como ele ficou muito tempo fora da Inglaterra, para o governo dele interno, já começou a ter uma repercussão pela ausência do rei, né? A Inglaterra passando por crises, ataques à Inglaterra, divergências de grupos políticos para limitar os poderes reais. E quem vai sofrer as consequências na Inglaterra foi o irmão dele, que herdou o governo, que era o João, ficou conhecido como João Sem Terra. Ou seja, o John No Fucking Land. Ou seja, se a terra para a nobreza é fonte de riqueza e você é um rei chamado João Sem Terra, porque você não tem poder. Ou seja, foi o irmão dele, o João Sem Terra, que foi obrigado a assinar a Carta Magna. É quando nasce o parlamento na Inglaterra e nasce esse documento fundamental de limite dos poderes reais, 1215. Na Inglaterra é muito precoce, né, nesse negócio. E aí, em meio a essa terceira cruzada, vai nascer, vamos dizer assim, a terceira ordem monástica, guerreira, de monges guerreiros, que eu acho que é relevante comentar, que são os teutônicos. É um desdobramento, né? É uma ramificação dos templários. Ela é de 1191. Templários, 1119. Inverteu os dois últimos, 1191, aí nasce os teutônicos, que era uma ordem germânica. Os cavaleiros teutônicos tinham que ser necessariamente da nobreza do Sacro Império Romano Germânico, né? Consagrados pelo imperador, inclusive. Aí eles, por herança dos templários, né? Que tinha que ter o nome, o D, né? O D, ligando o nome ao sobrenome, ali tinha que ter o Von, né? V-O-N, Von, né? Ligando o nome ao sobrenome. Aí, no caso dos teutônicos, eles eram uma túnica branca com uma cruz preta. Então, túnica preta, cruz dourada, hospitalários. Túnica branca, cruz vermelha, templários. Túnica branca, cruz preta, né, que é a tradição de cor, né, origem dos povos escandinavos, né, da mitologia celta, inclusive a dupla águia, né, a ave de Odin, né, o corvo preto, aí a cruz preta. E a última cruzada, deixa eu ver, 27 minutos, beleza, vai ficar certinho. A última cruzada, ela é de 1202 a 1204 e ela foi organizada por Veneza. E só o fato de ser organizado por Veneza eu acho que já dá para perceber que o valor comercial já está suplantando, assim, já tinha rolado, né? Mas agora é a consolidação. Já está suplantando o elemento espiritual, cavaleiresco, né? De defesa dos pobres, não sei o quê. Tanto que essa cruzada organizada, né, pelos comerciantes de Veneza, e ganha o nome justamente disso, né? A cruzada dos comerciantes, ela vai para Constantinopla, o que era o direcionamento, né, clássico, né, das cruzadas. Constantinopla, naquele pedido original de ajuda, né, lá do imperador, como é que é o nome? Do Alexios, né, que já não é mais ele, porque já passou um tempinho, mas vai para Constantinopla. Mas o fato é que os comerciantes, essa cruzada dos venezianos, ela saqueia e domina Constantinopla. Eles vão montar, inclusive, o reino cristão de Constantinopla, o reino católico de Constantinopla, que era ortodoxo, né? E aí o Império Bizantino depois vai recuperar, mas aqui você tem um embate dos cristãos católicos com os cristãos bizantinos saqueando a cidade. Quer dizer, o Império Bizantino já está... E ainda vai demorar uns 200 anos para ele cair, né? A gente fala assim, ele já caiu, né? Mas essas decadências, essas quedas são lentas, né? É o processo histórico mesmo, né? Um império desse tamanho, ou seja, o Império Bizantino é o herdeiro do Império Romano. É um Império Romano. Eles não se chamavam de Bizantino, lembra? Se chamavam de Império Romano. Você não derruba um negócio desse de um dia para o outro, né? Por mais que a situação seja famigerada, né? De qualquer forma, rolou esse reino de Constantinopla e depois eles vão para Jerusalém e o que importa já são mais as trocas comerciais. Por isso que os historiadores, vamos dizer assim, mais rigorosos com o conceito de cruzadas, consideram que a quarta é a última cruzada efetivamente, né? A quinta cruzada, aí tem historiador que é a farra do boi da cruzada. Fala em 8 cruzadas, em 12 cruzadas. Eu vou dar um exemplo só da quinta, que não vai entrar aqui
no nosso conceito rigoroso como cruzada, mas que às vezes a prova pode mencionar, né? Usando o texto de outro historiador, mas que não são dessas figuras que a gente está usando como referência. Marc Bloch, Jean Delumeau, Jacques Le Goff, quem mais? Georges Duby, esses franceses medievalistas que são, sabe, bem certeiros no conceito, nos critérios. Mas para quem usa essa farra do boi, a Quinta Cruzada seria aquela das crianças. Então, dentro daquela mística que se criou, né, de que só os corações juvenis e infantis, né, límpidos e puros poderiam dar às cruzadas o seu caráter original e, com essa pureza, reconquistar Jerusalém, que estava ali, vamos dizer, marcada, manchada, principalmente pelo que essa última cruzada tinha se tornado, né? Econômica, comercial, e é isso mesmo, cristãos contra cristãos, aquele sentido original da ajuda, né, dos cristãos ocidentais, cristãos orientais se perdeu, né? Os caras sequestraram a Constantinopla, né, e Constantinopla só se livrou, o Império Bizantino só resgatou Constantinopla pagando fiança, inclusive, né, pagando indenização para os venezianos, para você ver o nível. Então, uma cruzada dessa das crianças, né, levando em consideração a questão da inocência, né, tinha tudo a ver com o clima da época. Agora, pode ser que essa noção de criança tenha sido um erro de tradução, porque a palavra enfant em francês, que é criança, ela pode ser usada no sentido de inocentes. Então, não necessariamente essa cruzada foi de crianças, 8, 9, 12 anos, né? Nem que sejam uns adolescentes, pega os adolescentes, bate para conquistar Jerusalém, né? 14 anos. E, óbvio, tem o parâmetro também do que era ser criança naquela época e do que é ser criança hoje. Mas provavelmente é um erro de tradução, de interpretação e uma mistificação dessa cruzada, justamente por esse cenário que eu descrevi, de perda do sentido original. Muito provavelmente o nome, né, era muito mais a conotação de uma cruzada dos bem-aventurados, dos bons de coração, aqueles que querem manter o real espírito religioso das cruzadas vivo. E ela foi um desastre. A verdade é que ela nem chegou a acontecer, porque essa galera saiu peregrinando da França em direção à Península Itálica, e aí eles contrataram um navio lá de um comerciante que deveria conduzir, né, aqueles bem-aventurados, né, óbvio, religiosos, mas todo tipo de sorte de pessoa, que devia ter uma criança ou outra, óbvio, mas todo tipo de sorte de pessoa, né, com esse espírito arraigado assim das cruzadas, original, resgatar, né, tudo mais, e deveria levá-los até Jerusalém. E o cara deu um cano, pegou o dinheiro, que nem era suficiente, porque eles foram meio que mendigando, e as pessoas, óbvio, iam doando, né, pelo valor. Você doar poderia contribuir, né, para a causa das cruzadas, e aí, quem sabe isso contar, né, no seu purgatório, contar para a sua salvação. Então as pessoas iam fazendo as doações, mas eles não tinham, vamos dizer assim, um dinheiro total, né, para pagamento do navio. O cara meio que aceitou e deu cano. Então, uma boa parte deles assim morreu de fome no meio do caminho, né? Alguns deles contrataram um outro navio lá, esse navio afundou, geral morreu afogado. Vários foram escravizados na própria Península Itálica ou foram vendidos como escravos para os islâmicos. Cristãos escravizaram cristãos e venderam para o mundo árabe islâmico, né? Então, assim, o entorno dessa cruzada das crianças, com toda a mistificação que se criou em torno dela, uma fraude, ou seja, o espírito das cruzadas já é muito perdido, né? Você vai ter, a sétima cruzada era para atacar o Egito, né, que tinha sido conquistado pelo Saladino e virado ali parte daquele mundo islâmico, né? Depois vai virar área de influência do Império Turco-Otomano. Mas o fato é que, a partir de agora, o que a gente consegue visualizar assim, de maneira muito clara é que um dos efeitos, né, fortes das cruzadas foi, ao estabelecer cristãos europeus, né, dentro do Oriente Médio, ou seja, porta de entrada, né, para a Ásia. O europeu chama de Oriente Próximo, beleza? Oriente Médio é a nomenclatura dos Estados Unidos, né? Ou seja, a Europa, isso aqui, daqui para lá é o Oriente, né? Então, isso que está mais próximo de mim é o Oriente que é próximo. Nessa perspectiva, a Europa seria o Oriente Próximo dos Estados Unidos, Oriente Médio, para lá, em direção ao Japão, o Extremo Oriente, né? Então, isso que o europeu chama de Oriente Próximo é continente asiático e a entrada para a Ásia. E a entrada para aqueles produtos. Então, o elemento comercial, a gente já percebe desde o início, o comentário que eu fiz sobre templários é fundamental para entender esse esquema, né? Banco, letra de câmbio mesmo, né? Eles vão se estabelecer em várias cidades, grandes proprietários.
Então, esse sentido da cruzada ele já se perde, o valor comercial já começa a ganhar força e vai desencadear toda essa série de transformações, de renascimento comercial, o renascimento urbano vai de vento em popa, o surgimento desse novo grupo. Eita, pousou um bichão aqui na minha janela. Tanto que deu para ver assim, plá, né? E ele tá aqui com a barriga aqui para mim. Não sei, um desses insetos grandes e com asa, né? E aí vai desencadear renascimento comercial, impulso ao renascimento urbano, né? As atividades bancárias, o retorno de utilização cada vez mais forte da moeda, esse mundo rural feudal vai agora entrando efetivamente na sua crise, renascimento cultural, Estado Nacional moderno, que vai desembocar a expansão marítima, a gente vai entrando na Baixa Idade Média de cabeça e já começando a preparar a transição para formar a modernidade. E tudo isso, né, é óbvio que o grupo social ligado a esse comércio, né, ligado às cidades, aos burgos, aos direitos burgueses, às liberdades burguesas, aos privilégios, às autonomias, às comunas, às cartas de franquia, aos forais, né, que é a burguesia, agora esse desenvolvimento. Beleza? É com isso que a gente vem depois, mas aí é uma outra história. É isso, galera. Valeu, abraço!